Seja bem-vindo ao Investidor com Propósito, que tem sempre a intenção de criar caminhos, provocar situações para que você realmente evolua na sua arte de empreender. Estamos em mais um grande episódio, hein, Orlandinho? Mais um grande episódio e olha onde nós chegamos, Brasil. Hoje nós temos aqui o Falcão, a lenda do futsal. É um prazer imenso te receber aqui. Muito legal mesmo. Obrigado, um prazer muito grande estar aqui com vocês também. Maravilha. Luiz Sérgio. Opa, bom dia pessoal, Orlando, Joey e Falcão. Pô, mais uma vez aqui. Mais uma. Né? Pô, obrigado por ter aceito o convite, tá batendo um papo com a gente, falando um pouquinho da tua história. Obrigado. Tem muita gente que conhece, mas aqui de Jaraguá principalmente, mas como o Investidor com Propósito é Sim. Brasil e mundo. Né? E bacana. Não, já agradecer, Orlandinho, Joey, você, Luiz Sérgio, revê-los, né? E é muito feliz, né? Como você colocou, muita gente conhece o dentro de quadra, né? E o Investidor com Propósito, acho que tem um desenho de falar um pouco mais do fora das quadras, do que ninguém vê. Então, muito legal estar aqui vendo vocês, estar podendo contar um pouquinho do pós-carreira aí. Ah, não tenha dúvida disso, né? Pra gente é uma satisfação. Eu sou até meio suspeito em falar, né, Falcão? Aqui. Tem uma amizade de longa data e é muito bacana a gente poder ter os nossos ídolos presentes nos dias atuais para que possa servir de referência para muita gente, né? Não só os mais novos, mas também quem já passou por fases mais maduras, digamos assim, tem o que apresentar, o que contar. O Falcão, a história dele, ele vai repassar para a gente, que o Alessandro Rosa Vieira, para quem não conhece essa parte, é o nosso popular Falcão, mundialmente conhecido, várias vezes eleito o melhor jogador de futsal do mundo, em várias plataformas, incluindo o Futsal Planet, incluindo o FIFA. E, se não me falha a memória, eu te digo o seguinte, Falcão, você acha que foi o único jogador de futsal que esteve presente em várias premiações da FIFA, não só de futsal, a premiação de futebol. Sim, Joe, é verdade. Eu acho que eu fui o único privilegiado de todas as vezes que um atleta de futsal pisou ali no Oscar, né, do futebol, que é a premiação da Bola de Ouro da FIFA. Eu tive lá por 4 vezes, né, 2004, 2008, 2012 e depois 2017, quando a FIFA me dá a premiação como melhor jogador da história, né, que é aquela foto icônica que eu tenho com o Cristiano Ronaldo. E é muito legal, né, cara? Porque é sempre ano de mundial, né? O futsal não tem o reconhecimento que tem o futebol. Talvez se tivesse uma anual realmente da FIFA, poderia ter muito mais prêmios. Mas sempre que teve um campeonato mundial, pós-mundial, a FIFA sempre me chamou para ir lá. E não só estar presente, né? Subir no palco, receber a premiação dos grandes nomes, de estar junto, aquela primeira foto minha, eu, Ronaldinho e a Marta, 2004, depois com o Cristiano Ronaldo, depois com o Tchevchenko, também teve o tenista, que eu vou lembrar o nome, o Boris Becker, que é a primeira vez que eu recebi a premiação, eu recebi na mão dele. Então realmente acho que é um feito aí que eu fui o único atleta de futsal a pisar no palco da FIFA, subir e receber uma premiação. Olha só, gente. Fantástico, né? E Falcão, voltando agora um pouquinho lá para trás, lá para o início da tua carreira, cara. Em que ponto, assim, talento com certeza já viram de você que tu já com certeza deveria ter, né, desde pequeno ali. Mas você como jogador, a que ponto você descobriu assim que você não era só mais um jogador de futsal e que você era alguém que poderia chegar onde você chegou, a ser uma lenda no futsal? Cara, na minha época não tinha internet, né? Não tinha as coisas, essa facilidade que você tem hoje, que o menino viraliza em qualquer parte do Brasil ou do mundo e está sendo visto por todo mundo, né? Então, na minha parte ali, na minha época, eu tinha que ser o melhorzinho ali da rua, depois o melhor da escola, depois o melhor do bairro, para depois ganhar um espaço e tentar ser um atleta federado. Só que eu não tinha informação que podia federar, tanto é que eu não tive escolinha, não tive nada. Eu jogava bola na rua, jogava bola pulava o muro no final de semana da escola, no intervalo das aulas, levava um potinho de iogurte para amassar e jogar. E essa foi a minha escolinha. Com 12 anos, o meu pai frequentava esses clubes de campo, aqui em Jaraguá, aliás, tem, e ele era o craque ali da várzea, então comparavam ele muito com o ex-jogador Falcão, né? E eu era o Falcãozinho, eu acompanhava meu pai, eu era o Falcãozinho, o apelido do Falcão era do meu pai. E aí um amigo do meu pai falou, pô, tem que levar seu filho para federar. E eu falei, pô, federar, o que é federar, né? Eu nem sabia o que era federar, porque eu percebia que os meninos da rua jogavam a bola para dar bicicleta no asfalto desde os 5, 6 anos, que mandava ficar fazendo as jogadas. Na escola, eu era da 5ª, da 6ª série, já jogava com os meninos da 7ª, da 8ª, e fazia muita diferença. Mas eu não tinha essa percepção. E aí, com 12, 13 anos, com 11 anos, meu pai me levou para trabalhar no açougue junto com ele. E com 12, 13 anos, esse amigo do meu pai, o filho dele era federado no clube chamado Guapira.
E aí ele me levou para uma sequência de testes lá e no primeiro dia eu já fiz 7, 8 gols, já assinei a ficha, já federei, né, finalmente, com 12 para 13 anos. E o meu primeiro jogo foi Guapira versus Corinthians. E não lembro que nós perdemos de 2-1 e a molecada não dormia porque ia jogar com o Corinthians e eu já tinha uma personalidade diferente desde essa idade. Falei, o que tem para jogar com o Corinthians? Né? Eu não tinha essa coisa, nossa, o Corinthians. E para mim era mais um jogo. E eu lembro que nós perdemos esse jogo por 2-1, eu fiz o gol e o Corinthians já me monitorou durante aqueles 6 meses que restava no final do ano. E aí no final do ano o Corinthians me procurou, me chamou também para uma sequência de 10 dias de teste, mesma coisa, no primeiro treino eu fiz 7, 8 gols. E me deram a camisa 10, capitão, já assinei a ficha, então as coisas aconteceram muito rápido. Então eu não sabia nem o que era federar. 7 meses depois eu já era a camisa 10 da categoria de base do Corinthians. Então eu pude perceber ali, porque com 14, 15 anos eu era artilheiro das competições e São Paulo era muito difícil, os jogos eram clássicos realmente, mas eu era artilheiro com 60 gols, o segundo tinha 25, 30, então era uma diferença muito grande. E ali eu comecei a perceber que realmente tinha bastante diferença. Eu comecei a perceber muito quando eu joguei no Corinthians, que eu tinha 15, 16 anos, quando chegava o horário do meu jogo no ginásio do Corinthians, o clube todo esvaziava a piscina, todo mundo para ir me ver jogar. Olha só. E naquela época o profissional do Corinthians do campo treinava no Parque São Jorge, não tinha CT, tudo era ali. E os jogadores acabavam o treino, ficavam pelo clube para ir me ver jogar. Então ali eu percebia que tinha alguma coisa diferente. Realmente, que na hora do jogo do Sub-15, por exemplo, que era infanto-juvenil na época, o ginásio enchia. E aí era uma responsabilidade muito legal. Então ali eu percebi que realmente tinha alguma coisa muito diferente. Mas tu tinha essa leveza, assim, tu nunca tinha isso como impacto? Nunca tinha isso como impacto. A minha personalidade, eu acho que 90% dos atletas de alto rendimento que se sobressaem muito sobre os outros, vem muito da personalidade. E eu criei essa personalidade desde cedo, então eu acredito que não sentir que eu estava ali sendo visto, não sentir que eu ia fazer um teste no Corinthians, ou que eu ia jogar contra esse ou contra aquele, tanto que vocês me acompanharam aqui em Jaraguá, o meu mental em jogos de pressão, todo mundo caía um pouquinho e eu subia um pouquinho, porque eu gostava daquilo, eu fui criado com aquilo, então acho que isso fez grande diferença na minha vida. Isso é incrível, porque a gente viveu uma era aqui, falando a gente do campo, né? Mas a gente tem sempre a comparação de Messi e Cristiano Ronaldo, que um a gente compara com talento e outro a gente compara com esforço. E a gente percebe que no Falcão ele criou uma mentalidade que tinha o talento, mas ao mesmo tempo assim, tinha aquela vontade de vencer, ou seja, unia a perfeição ali dos dois ali, assim, né? E é uma coisa difícil, assim, porque normalmente quando a gente vê, e hoje a gente vê muito no mundo do futebol, eu vejo pelos atletas da agência, que às vezes quando o talento exacerba um pouquinho, assim, gera aquele conforto que prejudica um pouquinho, assim, né? Hoje em dia, se você não acompanhar a parte física igual todo mundo, o seu talento não vai sobressair. Exato. Então eu sempre pus isso na minha cabeça desde cedo, porque o meu jeito de jogar, eu não podia ficar marcado como um jogador malabarista. Eu tinha que transformar em resultado. E meu pai me cobrava isso desde os 13, 14 anos. Pô, você quer jogar assim? Que legal, você atrai público, mas você tem que fazer gol. Você tem que ganhar título, você tem que fazer as coisas acontecerem. Então eu vim com a minha formação muito cobrado pelo meu pai em relação a isso, porque ele tinha razão. Então eu consegui transformar o meu estilo de jogar, tanto que era muito respeitado. Eu joguei 20 anos na seleção brasileira, eu podia fazer o que quisesse durante o jogo que os adversários respeitavam, porque eu jogava daquela maneira sempre. Eu não olhava, tá 4-1, eu não escolhia adversário e placar. Era o meu estilo, era o meu instinto. Sobrou a bola, o cara veio, vou dar um chapéu. Não importava se era contra a Espanha ou se era contra a Guatemala. O meu instinto, o meu corpo reagia daquele jeito. Mas para que fosse respeitado, eu tinha que transformar em títulos e gols. E eu consegui, todos os anos da minha carreira, ganhar ao menos um título importante por todos os clubes que eu passei. Então, para mim era muito importante ter essa percepção. Novo time, nova cidade, novo compromisso. Novo time, nova cidade, novo compromisso, novo time. Como eu tenho hoje com meus eventos. É uma cidade nova, com público novo, sorriso novo. O Joey esteve comigo ano passado, a gente fez 4 eventos e ele falou, como é que você consegue? Eu falei, Joey, eu tenho que entender que o terceiro, quarto dia, por mais que eu estou cansado, eles têm que ter o mesmo sorriso do meu primeiro dia. Incrível. Eu tenho que entregar a mesma coisa do que eu entreguei no primeiro dia, porque é um novo público, é um novo cliente, é uma nova cidade. Assim como eu marquei a primeira cidade, eu tenho que marcar a terceira e a quarta. Então, por isso que mesmo perto dos 49 anos, eu procuro manter forma, eu procuro entregar nos meus eventos, eu não quero ir lá só pela presença, porque senão eu vou e não volto. O maior prêmio que eu tenho é que todo lugar que eu vou, o pessoal já quer saber quando é que eu volto. Hoje isso é teu business e você Hoje trouxe a mesma mentalidade do esporte agora para os teus empreendimentos. Hoje é um dos meus business, meu corpo hoje é uma empresa que tem um bom faturamento e eu tenho que entregar o melhor.
Então, para mim, para minha saúde, é muito bom saber que eu estou chegando perto dos 50 anos em forma, até mais em forma de quando eu jogava, porque eu tenho que entregar o melhor, porque quando eu jogava eu tinha que dar o compromisso para o time. Se eu machucasse, eu tinha um time para jogar. Hoje, se eu machucar, eu perco 10 eventos, eu não tenho data para repor, eu perco dinheiro. Né? Então, hoje, como a gente está falando de investidor com propósito, eu invisto na minha empresa, que é o meu corpo. Então, é muito importante ter esse compromisso com cada público que eu vou visitar, independente se é no Brasil ou se é fora do Brasil. Muito legal. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta, que é importante até para quem está nos ouvindo. Essa parte de transição, Falcão, quando é que tu decidiu? Lá, tu estava jogando, estava no auge, e como é que tu fez como jogador, no auge? Tu pensa assim, eu vou parar? Como é que é essa parte de transição? Boa. Porque tu não para da hora para outra. Tu faz assim, pelo menos os grandes astros, eles pensam assim, eu vou parar, onde a gente estava conversando com o Giba, né? Vou parar daqui a 4 anos. Pô, então, como é que eu vou me planejar? Tu também fez esse planejamento, né, para desligar uma chave e ligar outra, porque hoje tu tens vários business, né? O teu antes era só o futebol, focado, né? Verdade, Luiz. Eu acho que é uma coisa muito importante, porque primeiro que eu sou um privilegiado, porque eu consegui escolher quando parar, né? O atleta de alto rendimento, ou ele para por dor, ou por lesões, ou por cirurgia, ou o quadril que grita, ou o joelho que grita. Hoje eu estou com 48, faço 49 anos agora em junho, eu não tenho uma dor. Eu não tenho uma dor de tornozelo, eu não tenho uma dor de joelho, eu não tenho uma dor de quadril, eu não tenho nada. Só que eu tinha que entender e perceber o tamanho do Falcão do futsal e o que ele poderia continuar rendendo e gerando renda para o pós-carreira. Hoje eu faturo 10 vezes mais que quando eu faturava jogando. Hoje, vamos pegar só os eventos. Só os eventos eu ganho muito mais que o meu salário de jogador. Então, eu preciso entender isso. Então, quando eu chego em 2016, eu já pensava em parar. Porque a rotina já me cansava e eu já tinha muitos pedidos de eventos. Entendi. Então, e eu já pensava assim, caramba, eu fui para um evento, eu tenho que tomar cuidado que eu tenho jogo. Quando chega 17 e 18, que eu já jogo a pedido do patrocinador, eu peço para me liberar para os eventos, porque ele queria que eu entregasse para a marca dele. E a minha cabeça começa a mudar. Caramba, eu tenho jogo, eu tenho que tomar cuidado que eu tenho evento. Sim. Eu comecei a inverter as coisas, que eu comecei a ter um faturamento bom aqui. Eu falei, cara, eu tenho mais 30 pedidos, mas eu não posso porque eles me liberaram para esse. Foi quando eu já não treinava igual antes. Aquela bola que sobrava para mim, que eu fazia o gol, eu já não fazia, porque entra no que você falou, já não tinha aquela sequência de treino igual todo mundo, e aí o meu talento é sobressair. Sim. Então, quando eu já treino menos, eu já entrego menos. O meu resultado era menos. Então, o meu 2018 como profissional foi horrível. Para todo mundo foi legal, mas eu, na minha cobrança de caramba, eu não perdi esse gol. É porque eu não treinei igual eu treinava. É porque eu fui fazer evento. Caramba, mas essa bola aqui, quando sobrava, eu acertava esse passe. É porque eu não treinei os 10 treinos que todo mundo fez. Eu fiz 5 treinos. Então, isso mostra muito o que acontece. E quando vem 2018, o patrocinador queria que eu jogasse mais um ano. Eu falei, não, agora chega. Porque aí os eventos já eram uma realidade. Eu não sabia que ia se tornar tanta realidade, tanto no Brasil quanto fora. Esse ano eu já fiz 2 países. Semana que vem eu estou na Polônia, estou na Alemanha. Então, esse ano eu já tenho 9 países fechados e mais de 40 cidades no Brasil. E eu tenho que ter esse compromisso comigo, com o meu corpo. O meu corpo é a minha empresa. Concordo. Então, se eu te machucar um mês, a minha empresa quebra. Vai, né? Para de Então, faturar. eu não tenho data para repor. Então, eu ter essa percepção, Luiz, de entender que eu podia continuar ganhando dinheiro jogando e também ampliar os business, porque o atleta, ele esquece que ele trabalha até 37, 38 anos, mas ele vai viver até 80. Claro. Então, por isso que a maioria dos atletas com 5, 6 anos pós-carreira, independente do valor que tem, seja o cara de 10 milhões, seja o cara de 100 milhões, ele vai perder tudo. Porque aí tem uma ideia, só que a ideia do seu amigo é com o seu dinheiro. É o dinheiro dele. Cara, vamos montar uma academia aqui nessa cidade, vamos faturar. Tem um baita negócio pra ti, Falcão. Eu cuido pra você. Só que quem investe, aí você gasta 3 para abrir e gasta 2 para fechar. Você não fez uma pesquisa de mercado, você não viu quanto que tem que ser o ticket médio daquela cidade e quebra. Então hoje eu estou no ramo da estética, só que eu sou sócio de uma pessoa que é da estética. Entende do negócio. Hoje eu estou no ramo da construção, mas eu sou sócio de um construtor. Então eu não posso entrar no ramo da estética maravilhoso, eu vou lá montar uma clínica. Eu não sou da estética. Eu vou quebrar.
Então hoje eu tenho uma clínica de estética em São Paulo que é um sucesso, mas com uma pessoa que é um sucesso no ramo da estética. Que legal. Então eu consigo enxergar. Então eu já passei daquela, claro que chega a minha esposa, ela é muito visionária, ela segura muito e hoje eu já consigo entender os toques que ela me deu lá atrás. A gente está há 11 anos juntos e o tanto que a gente cresceu em cima disso por causa das ideias dela, da visão dela. Foi muito grande. Então ela consegue, aqui vai, aqui não vai. Pô, aqui é a ideia, mas é aquela história do dinheiro que é seu. Sim. Então ela me segurou em muitas coisas, então eu não errei. Então eu consigo dizer que não errou, mas eu tenho muitas pessoas em volta de mim, ex-atletas, que erraram muito. Sim. E hoje não conseguem recuperar. A gente vê, são casos rotineiros. consegue recuperar. Mas legal, cara, que tu compartilha isso com a tua esposa e sabe ouvir também, né, cara? Que a gente vê muitos casos das pessoas que também, pô, eu não quero ouvir ninguém, eu sei tem como que ser o fazer, freio. como Senão você faço. vai fazer tudo, você vai ajudar o amigo, só quem vai se ferrar é você, e daí depois você acaba acabando a amizade. Então ela sempre fala que família e amigos próximos evitar ao máximo, a não ser que seja uma coisa muito clara e muito segura. E o ponto que você colocou, né? A importância. Primeiro. Evitar ao máximo o negócio, tá? Se liga nessa. Igual a lambreta, o pessoal acha que você acordou ali e vai fazer lambreta e tá tudo certo, né? Mas você treinava para isso, né, Falcão? Tem que ter repetição, porque quando eu chego nos jogos, quando eu paro a bola no peito, quando chega a bicicleta, quando dá a lambreta, tem uma repetição do dia a dia. Não vou chegar lá agora, hoje, vou dar uma lambreta do nada. Se eu não estiver repetindo, se eu não estiver treinando, é igual esses pênaltis da Kings League, cara. É só ir lá bater o pênalti. Eu tenho a obrigação de fazer o gol. Os outros 9 influencers não são o jogador. Igual agora, segunda-feira. A gente estava eu e o Neymar na cabine do lado. Na hora ele falou, vou bater. Você está batendo, eu vou bater. O Neymar foi e bateu. Ele brincou, fiquei nervoso. O pessoal, o Neymar ficou. Mas fica, porque você tem uma obrigação de fazer. Os outros, se perder, perdeu. Ninguém vai falar. Eu tenho obrigação de fazer, porque senão todo mundo vai falar. E é realmente uma pressão. Só que a hora que chega ali, que você vê a torcida, liga uma chavinha que a gente cresce. É a diferença do cara que diminui. Então, o grande jogador vai crescer no momento de uma pressão. E o cara que vai sumir é o que vai ser normal. Sim. Então, ali, a hora que chega, que eu vejo o gol... Daí, tá vendo? Tô falando tudo isso aqui, segunda-feira eu perco o pênalti e falo assim... pra sentir. Mas é isso, cara. Você tem que estar preparado para tudo o tempo todo, porque a cobrança sempre é muito grande de você. Ainda mais que eu venho do esporte, que era... Falando na terceira pessoa, isso não é egocentrismo, gente, é uma realidade. Era o Falcão e todos os outros. Sim. Então o time do Falcão ganha, o time do Falcão perde. Com o Falcão ganhou, com o Falcão perdeu. Sim. Vai jogar num lugar que é de pressão. A torcida adversária vai chegar quem? Falcão. Então ninguém pensava dessa forma. Ninguém enxergava dessa forma. Só que eu vivia com isso todo dia. Era horrível. Vamos ali para o clássico que tinha aqui com o Joinville. Vamos lá. Quem que a torcida vai xingar de todo mundo que está nesse ônibus aqui? Eu, cara. Então imagina como é que tinha que ser minha cabeça. Vamos lá para Carlos Barbosa. Quem que todo mundo vai xingar? Eu. O cara tinha que estar preparado, né? Só que eu tô a 2 metros aqui. Não é no estádio que o cara tá a 500 lá em metros cima de você, cara. Então, assim, eu tive que ter um psicológico muito forte, porque são coisas que a gente está falando aqui que vocês vão falar, caramba, é verdade. Sim, eu não tinha pensado assim, eu não tinha visto dessa maneira. Então, eu trouxe isso pro meu pós-carreira também, pro fora das quadras, assim, que é analisar como tratar um filho, como colocar limite, como investir, como fazer, até onde investir em imóvel, até onde sair do imóvel. Então, assim, aqui o Luiz me ajudou muito quando eu estava aqui em Jaraguá em questão de imóveis também. Então, eu acho que o meu investimento em imóvel sempre foi muito assertivo, você não erra nunca, né? Então, eu sempre tive que ter essa percepção do que dentro da quadra, que esse meu psicológico, que ele sempre teve que ser muito forte, muito mais forte do que os outros, pro meu fora de quadro, pro meu pós-carreira. E essa questão que você comentou, né? A rede de relacionamentos, a aproximação de pessoas, o entender qual é, nessa parte aqui eu sou bom, mas essa aqui eu não entendo tanto. Faz diferença nos dias atuais. Nessa sua caminhada, Falcão, no sentido de transição, eu lembro quando a gente conversou, quando você ainda nem jogava, porque você estava no Banespa. Que eu até comentei, e aí, Falcão, quando é que você... Isso, lá no Parque Mal. Isso. Eu até comentei, e aí, Falcão, quando é que você vai vir? Um diretor da rádio que eu trabalhava falou, pergunta para ele quando que ele vai vir para Jaraguá. Foi. Aí ele pegou e falou assim, é só me convidar. No ano seguinte ele estava aqui. Foi, 2002. Mas, e é todo um processo. O formato que você jogava lá, a gente comenta assim, em questão de conexões. Quem que foi o seu mentor? Que você falou assim, cara, esse cara aqui... Cara, primeiro que você falou, relacionamento. Relacionamento é tudo, né? Hoje eu sou um cara muito bem relacionado no Brasil, com qualquer setor, de qualquer segmento, com qualquer pessoa. Hoje eu tenho acesso a todos são meus amigos. Estou em grupo de WhatsApp de grandes empresários do Brasil, desde Flávio Augusto, Thiago Nigro, Joel J, todos são meus amigos.
e tenho um respeito muito grande e aprendo com esses caras todos os dias, né? Então esses caras aí são referências. Em relação a mentor, o Joey, primeiro que eu sou muito grato a um cara chamado Cacá Pavanello. Esse cara, eu acho que ele junto com o Ferretti fez toda a diferença na minha vida, porque eu vir para Jaraguá foi o divisor de águas da minha carreira, assim. Legal. Porque quando você cita o Banespa, a gente treinava 10 horas da manhã, eu tinha que sair de casa às 8 da manhã para tentar chegar às 10 da manhã. Aí eu pegava um colchão e jogava lá no alojamento dos meninos sub-20 para descansar à tarde, para treinar das 4 às 6 para chegar em casa às 8h30 da noite. Você não vai render 100%. Não tem como você fazer um treino 100%. Não tem como você fazer um jogo 100%. Aí jogo terça-feira à noite, 8 da noite, tem que ser de casa 4 da tarde. Eu vou ficar no trânsito 2h30. Será que você vai render o que você pode nível render? De estresse. Cara, quando o Kaká me liga em outubro de 2002 e fala... Aqui é o Cacá Pavanello, não sabia quem era, não fazia ideia da fisionomia dele. Vou te trazer pra cá, porque você vai ser o melhor do mundo e tal, e você vai vir pro lugar do Manuel Tobias. Eu falei, caramba, um cara maluco, é trote, né? É trote, o que você quer? Eu falei, eu quero tanto, achei que tá bom, tá fechado. Eu falei, é mentira, né? Não pode ser verdade. E o Cacá foi, porque quando eu venho pra Jaraguá, eu sair de casa às 8 para treinar às 10 da manhã, para sair de casa 15 para as 10 para treinar às 10, para acabar meio-dia e 15 eu estar em casa almoçando, para descansar à tarde e para fazer. É outra coisa. Só que eu saio de um time que era o Banespa, que eram os sócios do clube que iam assistir, que iam lá comer pipoca e assistir, você não escutava um barulho no ginásio, para uma cidade que respira o esporte, que todo mundo anda com a sua camisa na rua, e que se você perder, o cara vai te cobrar amanhã. Lá no Banespa, se eu perdesse, aonde eu ia, eu nem sabia quem estava no ginásio, cara. Então, isso vem, essa mentalidade, essa pressão, que eu faço assim... Então, já tinha meu nome, já estava muito bem na seleção brasileira. E isso também teve o dedo do Ferretti. Você fala de mentoria, acho que o Ferretti é o grande, eu falo isso para todo mundo, né? É o meu segundo pai na minha vida. Eu tive meu pai biológico e tive meu pai no esporte, que é o Ferretti. Dos meus 20 e poucos anos de carreira, eu trabalhei com o Ferretti 16 ou 17. Os meus primeiros 7 anos ele foi meu treinador, os outros 10 anos nós somos parceiros de quadro. A minha relação com o Ferretti, atleta-jogador, eu acho que nunca teve nenhum esporte de nenhum... Não tem igual. Da gente se ligar todos os dias, de ele falar para a eleição de manhã, o jogo à noite, eu não falar nada. E aí, você não falou nada, o que aconteceu? Eu falei, não, Ferretti, tá tudo certo. Então, a nossa relação que teve, acho que de mentor, assim, eu posso falar que ele, o Kaká, Marcos Moraes, João Romano, são caras que fizeram grande parte da minha vida. Eu sou muito grato a todos eles. Sensacional. Que legal. Falcão, deixa você falando ali uma fala de antes e me veio um gancho aqui. Aqui com a gente já teve o Verdun recentemente. Ontem nós também entrevistamos o Giba. E eu percebi uma coisa neles que eles falam sobre ser ídolos lá fora. Lá. O Verdun falou muito que ele era ídolo fora. O Giba também comentou isso. Você há pouco comentou. Qual que é a diferença que você percebe, assim, se existe uma diferença entre ser ídolo no Brasil e ser ídolo fora? O tratamento é igual, de repente lá fora, às vezes eles valorizam mais, porque a gente sabe que a torcida aqui é 8 ou 80, né? Quando está ganhando aqui, não está ganhando, quer bater no cara, né? Eu acho que tem os dois lados. Tem o lado quando você vai jogar fora, e você vai ficar um período lá, você vai ter a cobrança do dia a dia. E tem quando você vai visitar. Por exemplo, eu joguei no Brasil a vida inteira. Então eu tenho o público daqui, o pessoal que tem que falar falou, que tem que falar que não falou. Quando eu vou visitar, o tratamento é surreal. Eu estive na Indonésia agora em janeiro. É o segundo país que mais me segue no Instagram no mundo. E eu nunca tinha ido para a Indonésia. Cara, foi absurdo, espetacular. E assim, você não espera. Você fala, pô, Indonésia, quem me conhece, chega lá, cara, os caras te esperando no aeroporto. Você chega no hotel, qualquer hora, tem 30, 40 negros com a sua foto lá para você assinar. É uma rotina. Igual agora, eu vou para Polônia, sábado que vem eu tenho um jogo na Polônia. Já foi vendido 9 mil ingressos, cara. Olha aí. Vai passar na Sport TV, vai passar aqui no Brasil, tudo. O Thiago vai comigo, o Davis vai comigo. Então vai ser Brasil e Polônia. Só que o jogo é tudo em cima do Falcão e eu nunca fui para Polônia. Sim. E assim, nós vamos colocar 14 mil pessoas lá no ginásio, de 14 mil o público. A gente estava com uma expectativa de 7, 8. Pô, fui em Israel, faço muito com o Ronaldinho fora do Brasil, né? Eu fui no Líbano uma vez, cara, tava Maldini, tava Ronaldinho, eu falei, cara, tô aqui de coadjuvante, né, cara? Ninguém vai me conhecer, cara. Imagina. Cara, chegou lá, eu era o número 1, assim, pros caras cara, e é muito legal, porque na minha opinião, é uma opinião só de visitante, então sempre é tudo muito 100%. Claro que o cara que, joguei 3 anos na Europa, eu posso falar a diferença lá, não consigo te falar isso.
Mas o tratamento fora do Brasil, assim, é surpreendente, cara. Você acha que você vai para lugares que não te conhecem. E, assim, tem lugares que eu vou que não existe futsal, eles não conhecem futsal. Mas o Falcão é muito forte. Cara, é muito maluco isso, assim, cara. É muito legal de poder ainda ter esse reconhecimento. E cada ano que eu acho que vai diminuir, só aumenta essa procura. O Joey esse dia me pediu, preciso de mais 2 datas. Joey, talvez para novembro. Cara, é muito legal falar isso, cara. Porque, assim... me enche a boca, assim, de falar, e ele sabe, né, que é a minha esposa que segura ainda. Não, põe uma meta financeira, bateu a meta só no outro mês. E se deixar, tem evento todo dia, graças a Deus, cara. E é o que tu gosta também, né? Eu gosto. O Brasil é paixão. muito grande. A cidade, se tem 5 mil habitantes, tem um ginásio. Se tem 500 mil habitantes, tem um ginásio. Aniversário de cidade, reinauguração de ginásio, cara, é muito pedido, muito, muito, muito. E aí, as datas que eu me ponho para fazer evento, elas estão todas preenchidas, pelo menos até setembro, 100%. Isso aí, Isso de é muito setembro legal. tá nossa, tá? Tá ali também. Mas o que é legal que o Falcão colocou, né? É essa preocupação em o quê? Em servir, em fazer o melhor. É. Ele foi eleito 3 vezes o melhor jogador de futsal do planeta sem atuar no exterior com equipe. Foi com a seleção, tal, mas jogando no Brasil, todas as equipes que você passou, você conseguiu elevar Sim. num patamar ali de conquistas, de referência. Todas, Joey, assim, acho que é o maior porque a gente sempre vê histórico de jogador profissional de futebol, fala assim, pô, eu joguei muita bola, mas em tal time eu não rendi. A gente vê, o Denilson, o Alex fala isso, o Denilson fala isso. Cara, e todos os times que eu passei, para você ter uma ideia, dos meus 9 títulos de Liga Futsal, são por 5 equipes diferentes. Eu fui campeão seguidamente 5 vezes por 4 equipes diferentes. Eu ganhei 2010 em Jaraguá, 2011 no Santos, 12 e 13 em Orlândia e 14 no Sorocaba. Então foram 10 finais consecutivas com 8 títulos e 5 seguidos em 4 equipes diferentes. Então acho que isso responde bem ao que você perguntou, de não, foi só lá porque o time era bom. Cara, eu fiz o time de Sorocaba para tentar chegar entre os 8 na liga. E nós somos campeões. Eu cheguei em Orlândia sem nunca ter chegado numa final. E eu cheguei a falar, meus amigos, lá vocês são marcados que só chega em semifinal, que vocês tudo se treme todo na semifinal. Vim aqui para ganhar. Os caras fizeram assim. Ganhamos 2 anos, cara. Então, assim, você ter essa mentalidade, mudar também a mentalidade das pessoas, acho que foi uma coisa que eu sempre coloquei uma meta de ser um líder positivo, de mostrar que as pessoas também podem, de mostrar... Quando eu chegava aqui no Jaraguá, no vestiário, chegou a hora do vamos ver, classificamos em 8º. O que classificou em primeiro não teve a pressão do mata-mata. Eles tudo vão cair e eu vou subir. Vocês vão subir comigo? Vamos render mais. Eles vão render menos. E funcionava. Eu fazia os caras se sentir, também sou assim. Então isso fazia No mínimo muita tinha que falar, tem que dar uma alcançadinha no que o Falcão mínimo tá tinha que fazendo fazer, que eu falava pra gente, jogo grande, lá em Joinville, final, gente no teto. Quem vai render menos nem entra. Quero quem vai render mais. Boa. Eu vou render mais, vocês vão render mais? Vamos render mais, então vamos. Mas tem que se ter, eu tô né? nesse time, eu não me preocupo, Joey. Joga a bola pro Falcão. Joga pra ele. Mas lá, era né? muito fácil, legal né? desafiar as pessoas assim, cara, porque você tirar o melhor de cada um e você fazer o cara, às vezes, não citando o nome, né, mas o cara se sentir melhor até do que ele era. Sim, sim. O cara se sentir mais Valorização, importante do né? que ele era. E você tinha que mostrar, porque eu precisava daquele cara. Né? Isso aqui é liderança. Com certeza. A gente fala muito sobre liderança também nos nossos, e isso aqui é liderança. Sim. É o cara entrar no vestiário e puxar o time para a mesma vibração, dele. Né? Porque o cara às vezes está lá meio, será que nós vamos ganhar? Mas ele não vai falar. Ele fala, mas será que vamos ganhar? Não. Vai ganhar, se não ganhar, não. Se não tiver na mesma vibração, Não, nem se entra. entrar com aquela energia, mentalidade, vai eu pra cima, acho que eu vou ganhar. E o cara vai ficou pra crescendo, trás. o cara vai crescendo, Eu acabou uso que o cara isso entra... muito nas minhas palestras, cara. A minha final... Quem que falou sobre essa... O Felipe Drummond, que é hoje o gestor da Magnus Futsal. 2014, nós ganhamos o primeiro jogo, perdemos o segundo para a Intel. Seria o tricampeonato da Intel, que eu estava lá, e seria o nosso primeiro. Prorrogação, o empate é deles. 10 segundos, 1-0 para eles. 40 segundos, 2-0 para eles. Aí a gente 2-1, eles 3-1. Acaba o primeiro tempo 3-1. A gente tinha que virar o jogo em 5 minutos. Eu juntei todo mundo e falei assim, sabe por que nós vamos perder hoje? Porque vocês estão tudo com cara de perdedor. Vocês estão tudo com cara de derrotado. Eu falo isso Se vocês mudar a cara agora, se a gente tiver cara de campeão, eu olho pra vocês, a gente não vai virar o jogo. Já desistiram antes de Eu nem voltar pra volto quadra. agora. Agora, cadê a vibração que eu tô lá dentro correndo, igual um louco, mas eu não tô vendo você vibrar. Você não jogou 1 minuto, mas você vibrava. Você não tá vibrando por quê? Nós vamos ganhar, mas eu preciso ver aí fora que nós vamos ganhar. Os caras olharam assim, cara, primeira bola saiu, já tiramos para lateral, o banco quase invadiu. Eu falei, vamos virar. E viramos, cara, 4-3. Aí todo mundo cita, todo mundo que vai em alguma entrevista que estava naquela reunião minha, cita esse momento. Porque eu fiz eles mostrarem que eles eram importantes. Jogando ou não, o cara do banco que vibrasse ali,
Foi eu e o cara vibrar, eu falei, meu, vou tirar a bola de Vambora. novo. Todo Cara, mundo tem agora a sua função e a energia vira de 360, né? 2011, o goleiro que pegou o pênalti na final contra o Carlos Barbosa, ele não jogou 1 minuto o ano inteiro. Eu peguei, eu falei, aí eu falei, Ferretti, vou treinar ele, que ele vai ser o treinador de pênalti. Eu treinei ele 1 mês. Eu falei, se for para os pênaltis, você vai pegar. Aí eu comecei a corrigir. Você faz assim. Quando eu vou chutar, até seu braço vir e voltar, você não chega. foi. Faz o movimento daqui. Chegou 1 mês. A hora da final, o Ferretti falou, e aí? Eu falei, pode pôr. O Ferretti tirou o segundo goleiro, pôs ele pegou o pênalti. Ele jogou... Legal. Ele pegou 2 bolas o ano inteiro. 2 pênaltis que ele pegou e nós fomos campeão. Ele não jogou, cara. Paulo Vitor. Ele não jogou. Essa história é muito... Então você dá importância pro cara, o cara que não jogou 1 minuto foi o cara mais importante do ano. Então é muito importante você dar importância. E a importância disso de não desistir, ter a resiliência, né? Nem tudo vai sair naquele momento. Você colocou esse ponto, eu até lembro do primeiro título da Mal Futsal, foi em Brusque, e era um jogo que a gente saiu perdendo, 2-0. O Erechim. E eu, na época, eu era assessor de imprensa, 2006, 2007, fui assessor de imprensa da Mal Futsal. E eu lembro que na chegada do vestiário, o Ferretti, naquele estilo dele, ele não levantava a voz, ele ia um por um, assim, ó, pá, pá, pá. E na ocasião, antes de terminar o primeiro tempo, o goleiro, não vou nem citar o nome, né, no momento, mas ele jogava a bola para cima para passar o tempo. Ele só chegou e falou, nós vamos perder para esse time que está abdicando de jogar. Fazendo A cera família no de futsal. vocês está aí para ver isso? Ó, vocês têm o segundo tempo para se redimir, mas isso é com vocês agora. Como é que ficou o resultado, Falcão? Viramos e fomos campeões, cara. E inesquecível. Tem que ser instigado algumas Tem que ser, vezes, né? Tem que ser instigado, João. Eu acho que quando você entende que você tem que fazer pelos outros e todo mundo vai ser importante, porque assim, o Falcão só foi o Falcão por causa de todo mundo que estava em volta. Com certeza. Quantos carregadores? Pô, que eu sou grato pelo Chico, pelo Leco, que corriam lá pra mim, pô, o Ari na seleção brasileira, os carregadores de piano que jogavam comigo, que esses caras me ajudaram, meu. Se não fossem esses caras aí, não tinha acontecido, que eu tô no esporte coletivo. Claro, Sim. claro. Eu sobressaí pelo meu estilo, tudo, mas eu sou muito grato a esses caras, meu. Esses caras me ajudaram muito, e depois ganharam sem o Falcão também, mostraram que eles são grandes também. Isso me deixa muito feliz, que até o Leco falou, pô, ficava marcado só de ganhar com o Falcão. Eu falei, não, ganharam sem também. Então mostra que eles são grandes também, independente do Falcão. Não, e o que é Leco e o legal... Chico tiveram aqui. tiveram dois aqui, meses na mesa, um em cada também. ponta, né? Tem Até bacana. Contou algumas O histórias Xande, bacanas. pô, tá louco. Esses caras são muito gratos por esses Então, caras. o Xande ser considerado o melhor técnico do mundo, cara. Então, que loucura. Né? Então, isso, cara. tudo isso é um legado, É um Falcão. legado. Né? É um A legado que teve a importância. sementinha plantada lá sem a gente saber, todo mundo estava plantando. Tudo que eu estou falando aqui hoje também tem um legado que eu aprendi com esses caras. Com certeza. O que eles falam tem o legado que eles aprenderam comigo. Acho que quando você entende que tudo que você faz, alguém foi importante para você, pô, o Mauricião, que deixava a nossa roupa lá, tudo certinho, Maurício, o Pequeno, que hoje é vereador aqui na cidade, o Jonathan. Jonathan. Cara, todos esses caras são importantes. Tanto que quando tinha premiação, o jogador vai ganhar mais que... Não. Vem Vai cá. ganhar todo mundo igual, meu filho. Que bacana. Eu falo na seleção, mas o cara é o cozinheiro. Não importa. O cara que faz a gente comer todo dia. É todo mundo igual. É todo Que mundo cuida igual. aí da cara. nossa saúde. Legal, tem essa, legal não que tem essa. muitas vezes a gente não sabe disso nos bastidores, né? Não, Verdade, a premiação muito é legal, todo né? mundo igual, cara. O cara que deixa a roupa limpinha, cheirosinha lá pra nós, o cara que você vai acabar o treino, você vai jogar no canto ali sem perceber, e o cara tem que sair catando sua sujeira ali, seu suor. O cara tem que ganhar igual, pô. Não tem essa. A gente imagina, pô, o cara é diferente porque é o rei do futsal, sei lá, ele acorda de manhã fazendo embaixadinha com a escova, joga ali, não, Dormiu em alojamento, em jogos abertos, né, Falcão? Muito, cara, eu adorava, cara. Os caras, hotel nada, cara. Vamos ficar lá junto, Todo mundo vamos jogar junto, baralho, vamos dormir no chão lá e tá tudo certo, cara. Não tem essa não. E essa mentalidade tu trouxe para os empreendimentos, tu trouxe para os teus negócios. Não sei se tu pode falar aí, mas eu soube que tu tem empreendimentos novos aí com outro jogador de futebol, mais ou menos aí. Cara, eu trouxe muita coisa para, acho que a mentalidade total do que eu fui na minha carreira pro ramo de negócios também. Esse ainda não pode falar. Esse está quase, estava até trazer o podcast ali que estava numa reuniãozinha em cima disso, mas é uma coisa que vai revolucionar o Brasil aí, vai ser uma coisa bem grande. Mas também com o pé no chão, eu estou há 8 meses para não errar nisso, então tem que ter paciência. Planejamento. Se eu vou numa empolgação no começo, talvez não teria dado certo. Então hoje ali eu estava numa discussão sobre o documento, o primeiro documento que chegou finalmente para a gente sair do papel. Então tudo pé no chão,
com 6 meses assim, vamos 6 meses fazer pré-vendas, pré-contratos. Se a gente atingir a meta tal, a gente segue. Se não atingir a meta tal, cada um volta para sua casa. Não vamos pegar dinheiro de ninguém, se oficializar o dinheiro. Então, assim, tudo com muito cuidado para que se der errado, ninguém ficou onerado. Sim. Se der certo, meu amigo, aí tá todo mundo todo mundo feliz voa da vida junto. para sempre. Sorridente. Então, todos os cuidados, vão na empolgação, não, porque a gente vai vender, já vou te pagar. Não, eu não sou do ramo. Peraí, puxei 2 caras, dei percentual para o cara que são do ramo de multipropriedade, que é uma coisa que eu não entendo. Aprendi, fiz uma faculdade nesses 8 meses, mas não é o meu ramo, eu não sei vender isso, então vamos puxar a gente aqui, põe dentro do negócio. Aí sim, aí nós vamos. Então são 8 meses e meio hoje fez, para a gente legal. começar a sair hoje um MOU, né, um documento de intenção para a gente começar a trabalhar. Então, Que legal. tudo com paciência, com tranquilidade, mas é uma coisa grande que vai vir. Que legal. Já que nós falamos de negócio, nós vamos querer saber do Falcão se ele já fez negócio tomando café. Tá, e essa é a pergunta, se você já fez negócio tomando café, direcionada para o Falcão. Hoje aqui o nosso café é com a Magari, gastronomia funcional, sem glúten, sem lactose, Uma sem delícia. cruzamento desses materiais, principalmente para quem é intolerante, né? Então vai poder ter essa alimentação saudável que a gente está aqui. E não é cenográfico não, enquanto o Falcão fala eu vou comer aqui um brownie, viu, Falcão? Eu já dei a beliscada aqui, já repuseram aqui também. Pô, isso aqui tá bonito, hein? Magali? Magali? Magari. Magari. Abraço aí Gastronomia todos da profissional, uma Magari delícia. Gastronomia. E, pô, legal demais tá E eu participando. sei que você é cafezeiro, Eu né? sou daqui, ó. Olha lá. Não tô fazendo negócio tomando café, mas estou falando de negócio tomando Tomando café, que café. serve também. Serve Boa. também. E o que a gente comenta, né, que é um momento informal, né, tanto na questão de um negócio ficar mais aberto para você ouvir ideias ou até mesmo colocar situações. A gente faz isso muito lá na empresa. A gente fala, ó, vamos fazer um bate-papo, vamos tomar um café. Mas A você gente sempre leva foi pra- caprichoso, né? A gente tá falando de 17, 18 anos atrás, você já fazia isso. Né? Ele vendia imóvel para mim assim, chegava Vamos lá, tomar um café? ele já sabia que do que eu gostava, tava tudo lá. Olha lá. Aí- Ele usava esse golpe contigo? Usava esse golpe Chega, Ó, Luiz. Exato. mais uma situação para demonstrar. O Falcão falou, é os treinamentos Aham. e também você estudar É o verdade. que você vai buscar, né? Na verdade, Claro, tu tem que com entender, tu tem que entender o cliente. O cliente, saber né? o que ele gosta e tal, e fazer o bem para ele. Não, e o Luiz, ele foi um dos primeiros caras a colocar na minha cabeça a relação a investimento de imóveis, porque eu tinha um pouco de medo, né? E hoje eu falo para todo mundo que imóvel é tudo, né? E, pô, a atenção que ele me dava, foi no seu casamento, né? É verdade. Até legal. vou abordar aqui. No meio do casamento aqui, ele entrando e falou, ó, tem um imóvel para você. Eu falei, "Pô, agora não, né? Eu não duvido. Fica aí que depois da lua de mel eu vou te apresentar um... Eu falo pro Falcão, porque até a gente estava batendo um papo antes sobre exatamente os esportistas, né? As pessoas que fizeram carreira e como é que elas se preparam e muita gente investe na parte imobiliária. Principalmente a gente fala sobre renda recorrente, né? Ah, eu quero um aluguel garantido, eu recebo um salário de X, então às vezes eu crio um patrimônio e esse patrimônio ele me garante essa mesma renda, claro, mais a valorização imobiliária. Aí perguntei, vamos bater um papo, fala um pouquinho, é isso mesmo, né? Eu sei que tu já tinha isso no DNA, fazer um pé de meia, um investimento imobiliário. Uma das cestas era o imóvel, né? Cara, tem 2 desenhos muito distintos do que você colocou. E eu vejo muito em torno de mim, os ex-jogadores de futebol principalmente. O cara ganha, vamos colocar um valor qualquer aqui, o cara ganha 500 mil por mês. Esse cara, ele resolve comprar imóveis. Ele compra imóvel, ele compra imóvel, ele compra imóvel. Vamos colocar que esse cara para de jogar com 20 milhões na conta e 15 imóveis. Só que ele não se preocupou em fazer benfeitoria, ele não se preocupou em alugar, ele não se preocupou em fazer nada, ele só tem os imóveis. Quando esse cara para de jogar, ele mora numa casa que dá um custo alto e o cara tem um Porsche. Só que ele ganha 500 e com tudo isso que ele faz, sobra 50, ele gasta 450, certo? Quando esse cara para de jogar, os imóveis estão tudo solto, não está alugado, não está nada. Ele não vendeu antes dele parar para colocar no banco e deixar o dinheiro trabalhar para ele. Ele não está alocado. E outra, ele continua gastando os 450 porque ele não quer sair do Porsche para um carro menor, ele não quer morar padrão numa casa dele. Ele menor. não quer descer o padrão. Ele não quer descer o padrão. Só Aí que tá começa ali. a corroer. Tá ali. Aí no primeiro ano, opa,
Aí no ano e meio, ele vende o 18º imóvel para pagar contas do 17 e o padrão continua. Aí vem aquele amigo, tem um negócio para Aí ti, tem um o negócio amigo, bom pra não, ti. o amigo já entrou nessa conta. Aí tem, daqui a pouco, vendeu, putz, preciso pagar, queimei. Só que aí quando ele paga, já está vindo, vou vender o 17º, 15º para pagar, e o 16º para pagar a conta dos 15. Exatamente. Mas tem que alugar. Não, mas eu nem imobiliei, eu tenho que fazer, mas não quero investir, vou ter que gastar 1 milhão dentro do apartamento. Meu amigo, é aí que está o prazo dos jogadores de futebol que não pensam, que simplesmente compram, porque assim, não é quanto você ganha, é o que você faz com o dinheiro. Exatamente. Então eu conheço muita gente do 20 mil que tem muito mais do que o cara do 100 mil. Mas Exato. muita gente, Planejamento. muita gente, é planejamento, é o que você faz com o seu dinheiro. Então isso acontece muito. Agora se o cara tem alguém, porque o empresário é assim, tem uma, compra lá. Quando você para de jogar, obrigado, eu vou pro outro. Vai pro próximo. Só que aí você vai ter que fazer coisa que você nunca fez. Você vai ter que pagar conta, você vai ter que ir no banco, você vai ter que administrar. Começa E a aí perder. o cara não sabe. Ele nunca fez, pô. Sempre teve alguém que fizesse para ele. Então esse é um problema que acontece muito. Se tem alguém que fala assim, cara, falta 2 anos para separar, você tem X imóveis, vende com calma, aplica, põe dinheiro para trabalhar para você. Eu tenho 30 milhões em imóveis, põe na conta ali, é 30 mil por mês. Isso aí. Tá ali, Tá tá rendendo. garantido, é seu para sempre. Aí, Sim. aí com os 30 mil você faz benfeitoria. Então hoje o grande problema é esse, o cara simplesmente compra, o cara gasta porque está sobrando. Eu ganho 500, sobra 50, está sobrando. Eu ganho 200, sobra 20, está sobrando. Só que quando ele para, ele não quer diminuir. Ele não mantém quer, Ele mesmo. não quer que recalcular. E aí é que o prazo é 4 a 6 anos, o cara que não pensou no pós-carreira, é a hora que ele quebra. Então É você que pode muita pegar gente uma pensa história. no investimento de imóvel como um investimento conservador e não estuda, não busca uma assessoria para isso. Não é só Pô, comprar, você tem que saber o que você vai fazer com ele. Exatamente, tem que saber o que vai com fazer, ele. tem que saber que o imóvel não tem a liquidez que você precisa. Exato. O pessoal, ele acha que está fazendo um bom negócio, o ex-jogador lá acha que, comprei um monte de imóvel, estou tranquilo, a hora que eu precisar eu vendo. Mas ele não bem administrado. Não, e Exato. essa Começa a se- matemática que eu falei agora, eu estou falando de situações reais que eu sei sim. e de muita gente em volta de mim do futebol. Sim. Então quando você vê, mas esse cara é campeão do mundo, o cara tá quebrado, tá. Mas esse cara ganhou, jogou em tudo que é time grande, jogou Copa do Mundo, tá, por causa disso. Não sei. Então é muito Eu me complicado. recordo uma vez que vocês organizaram um jogo que foi o Futebol 7. Isso, que o Neymar veio. Vem. 2008 foi Neymar veio- o não, não Bebeto, foi. o Denilson, O aí em Neymar e o 2009 o Ganso. Neymar e o Neymar e o Ganso. Ganso vieram. 2009. E Foi na Arena. aí, aqui nos bastidores está o Zeca, do Automóvel Jaraguá, que vai Léo. lembrar. Nós fizemos um jogo na Carlache. E aí, cada um ali, quem pode ajudar, vai lá, busca. E eu fui buscar, também a gente não cita nome, mas eu fui buscar alguns ex-jogadores ali. E a gente via as conversas, assim, e a gente via como era distante alguns mundos dos outros, assim. Ídolos, assim, que eu vi jogar, assim, que tu imaginava, assim, o cara às vezes estava dependendo ainda do futebol, assim, daquele pós-carreira, assim. Hoje tá pior. Hoje está pior, Hoje tá né? pior. Hoje tá pior, porque assim, naquela época você ainda não ganhava muito dinheiro em comparação a hoje. Sim. Falando dos jogadores de futebol, né? Mas hoje você vê campeões do mundo de clube, de seleção, os caras implorando para ir em evento por Exato, R$1.000, pra R$2.000, poder. reais, Exato, cara. exato. Isso é uma realidade. Eu falei, cara, isso de não pode ser verdade, possível. cara. Cara, tanto dinheiro, tanto... É importante da diversificação, né? Até estava comentando, fora a parte imobiliária, o Falcão antes falou sobre estética, investir em consultora, né? Outra, aí tu vai diversificando um ovo em cada cesta. Isso é Isso, importante sim. em qualquer ramo, principalmente a parte do esporte, porque tu pode ter uma vida de 5 anos, 10 anos, 15 anos né, de carreira. Mas se tu não tiver um planejamento, seja ele ganhando 20 mil ou 500 mil, Exato. a conta, não importa ser só positiva ali, sobrando 20, sobrando 50. É planejar para depois ficar mais E tranquilo. o cara né? do 20 mil, ou do 5 mil, ou do 7 mil, ele tem que se planejar em cima do padrão dele. E ele vai viver para sempre em cima do padrão e tá tudo certo. Não é porque você tem mais dinheiro que você é mais feliz. Isso Exatamente, não existe. é verdade. Isso não existe. Exato, Hoje eu tenho amigos meus irmãos, familiares, que têm um planejamento em cima desses valores, que é um valor real brasileiro hoje, né? E tá tudo certo, você se planejou. Então, por isso que eu falo, não é sobre o quanto você ganhou, sobre, não, mas eu fiz um planejamento em cima de 20 mil. É a sua realidade, você tá super feliz, você faz seu churrasco, tá tudo certo. Não, o sucesso é porque você tem 20, 30 milhões na conta. Não é isso. O sucesso é você conseguir viver bem até você ter 80 anos. Exato. Se você acostumou a viver com 3, 4, maravilhoso, que você consiga fazer um planejamento para 3, 4. Se você é um cara do 100, que você consiga fazer um planejamento do 100. Então, não é... O segredo do sucesso é ter muito dinheiro na conta, é você conseguir
conseguir viver com o dinheiro que você fez. Exatamente. Então não é, o cara do 20 mil, mas o cara vai fazer um pouco. Faz o planejamento. E ao mesmo em cima tempo, disso. assim, né, Falcão? Aproveitar essa oportunidade enquanto você está na crista da onda, Claro. para ter uma consultoria, para ter alguém para te Exato. orientar, Exato. para poder fazer esse dinheiro render mais vezes. Para poder arriscar, e se você errar, você ainda tem mais Isso. 10 anos de Tá mais carreira, tranquilo. você ainda tem mais 5 anos de carreira. Que o problema do ex-atleta é, parei de jogar, vou arriscar tudo isso aqui. Só que ele não tem mais renda ali. Então, se você errar, Perdeu. é aquele dinheiro, aqueles 100 mil que você perdeu, aqueles 500, aquele 1 milhão, aquele 10 milhões, aqueles 50 mil, ele não volta mais. Quando você tem, está né? jogando, opa, isso aqui deu errado, mas eu ainda tenho 10 anos de carreira, então eu não estou dependendo daquilo. Errei, mas eu Tu quero pode acertar arriscar, na né? próxima. Você pode arriscar. E outra coisa importante, ali o Luiz também falou dos multinegócios ali, mas não é só isso, né? O Falcão falou antes, é também tu ter pessoas preparadas cuidando de cada negócio. De cada negócio. Porque às vezes quando a gente é muito controlador, pô, eu tenho 5 negócios, eu cuido dos 5. Cara, tu não cuida bem de nenhum. Humanamente, né? O Exato, cara não não tem Ou como. simplesmente colocar um amigo porque é seu amigo, mas ele não domina o Exatamente. negócio. É. Você vai colocar um Exatamente. parente porque vai por ajudar. Você vai ajudar o cara, mas você vai se complicar. Exato. Tem que ser profissionais do ramo que você escolheu. E como você falou, e aí o próprio relacionamento, independente se é uma amizade ou se é alguém, um ente da família, já fica... Não tá dando certo, como é que você vai mandar o irmão embora? Como é que você vai mandar o amigo embora? É complicado, cara. A gente ainda fala lá na empresa, nunca contrate alguém que você não pode demitir. Exato. Né? É essa frase. É essa frase. Pô, o cara fica meio, não posso demitir. E o outro ponto também, as pessoas têm que entender que elas têm que ser eficientes naquilo que pode aproximar de quem está com o Exato. valor para ser investido. Exato. Né? De nada adianta, não, vou chegar lá no Falcão, pô, já vai, joga um dinheiro aí e tal. O que você vai fazer? Eu vou cuidar de imóveis. Ele fala, você, Joey? Não, vai mandar o Luiz Sérgio, que é da área. Exatamente, claro. O cara Perfeito, entende Joey. da área, assim. Exato. E é onde vem os problemas de familiares e de amizade. E falando aqui, nós comentamos sobre a questão de você observar o mercado, o preparar a sua carreira para deixar de ser um atleta profissional. Né? De atleta você nunca vai ser ex, né? Sempre nessa ponta. E ao mesmo tempo você começou a ver oportunidades, né, Falcão? São os jogos festivos, Agora conta pra gente essa situação de palestrante, o palestrante Falcão. Cara, Joy, acho que as palestras para qualquer... A minha palestra, especificamente, como são histórias reais e que estão na cabeça das pessoas, é muito legal no corporativo, no pessoal, ou na empresa, ou no ramo da empresa, se você vai pegar a diretoria da empresa, se você vai pegar os funcionários da empresa. Tudo tem um direcionamento que vai atingir alguém. Quando a gente fala de superação, eu ponho aquele meu vídeo da paralisia facial ali, ponho as matérias, faço as pessoas relembrarem aquele momento e a gente debate sobre aquele momento. E eu me emociono todas as vezes porque eu revivo aquele momento que eu tive da paralisia, da virada do jogo contra a Argentina. Então sempre Num que jogo eu de vou, mundial. jogo de mundial, uma Copa do Mundo da Argentina, da Espanha. Então eu faço as pessoas reviverem aquele momento e eu falo sobre aquele momento. Então as pessoas sabem do que eu estou falando. A mudança, quando eu fui para São Paulo, que depois eu volto para Jaraguá. Então eu ponho o vídeo daquele momento e a gente passa sobre aquele momento. Então, liderança... Você foi campeão da Libertadores, né? Libertadores e Paulista. Aí quando fala liderança... De eu tenho- campo, tá, gente? De campo, De campo. Futsal fui 10 vezes, mas de campo 11. Mas foi 11. Aí liderança, eu tenho uma fala minha de vestiário que estavam filmando na Copa do Mundo de 2016, que eu falo justamente do que a gente falou, da importância de todo mundo. E eu não sabia que estava filmando. E aquele vídeo, que é uma coisa de vestiário, que é o que ninguém vê, eu ponho sobre liderança. Aí eu debato sobre aquele assunto. Aí, sobre manter no auge. Então, eu coloco a minha foto de 2004, eu, Ronaldinho Gaúcho e a Marta, e que é o melhor do mundo a primeira vez, com a foto de 2017, o Cristiano Ronaldo me dando como o melhor da história. O que eu tive que fazer nesses 14 anos para chegar aqui? Então a gente passa por esse momento. Então as minhas palestras hoje, eu provoco muito, tem gente que pega atestado aí, eu joguei com paralisia facial. Tem gente que não vem por causa da gripe. Então eu consigo passar em todos os ramos que uma palestra pede com a imagem real e contando aquele acontecimento e mostrando a importância de você ter tudo do lado positivo. Então, as palestras é um sucesso. Claro que a minha demanda de jogos é muito grande e a palestra, geralmente, eu encaixo junto com o jogo. Entre fazer a palestra e o jogo, às vezes eu escolho fazer o jogo, que é o que eu gosto, mas muitas vezes encaixo a palestra também. Mas a palestra realmente tem sido um sucesso muito grande. Pô, fiz em Tocantins agora, era no teatro, aumentou. Putz, eu tive que vi, fazer no cara. estádio, cara. Fiz a palestra em Tocantins no estádio, com a quantidade de gente. Lotado o estádio, foi muito legal. É surreal cara. demais. Muito legal, muito legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Falcão, jogador, Falcão, empresário. Como é que funciona? A gente fala muito isso, né, do equilíbrio.
família. Né? Tu falou da tua esposa, ela está junto contigo, então ela que te auxilia, pelo menos te ajuda com o feeling às vezes. Sim. Mas como é que funciona esse tempo? A gente fala, eu dedico final de semana, né? Ou não, tem um dia, a gente... Perfeito. Como é que é o Falcão Família, né? Perfeito. Dentro da minha programação, Luiz, que eu falei que eu tenho agenda cheia nos próximos meses, dentro desta agenda eu tenho, esta semana eu vou ficar em casa. Então está na minha agenda. Também faz parte. Ficar em casa faz muito. É um compromisso seu. Faz muito. familiar. Final de semana o evento é mais caro porque se pagar eu vou, mas eu quero ficar o final de semana na minha casa. E às vezes ficar em casa para não fazer nada, para ficar trancado no quarto, que é o que eu mais faço hoje, e assistir Netflix e falar, caramba, não tem nada para fazer hoje, coisa boa, cara. E às vezes tem os eventos que tem os caras que me põem nos voos de manhã aí que eu fico bravo, mas tá tudo bem. Então, dentro dessa começar a colocar de madrugada. Então, por exemplo, os meninos têm as férias escolares e faculdade, então eu tenho uma viagem agendada nas férias de dezembro e janeiro com eles e uma de julho com eles. Então, isso é inegociável. Então, essas datas eu tenho que ter uma viagem com eles. Aí, a cada 2 meses, eu tenho uma viagem com a minha esposa, que a gente geralmente casa um evento e já estica. Como, por exemplo, semana que vem eu faço Polônia, e já vou aproveitar a contratante e já fico uns dias ali em Berlim, vou ver uns amigos ali. Aí fechei ontem Champions League, tem um jogo das lendas antes da final da Champions League. Então eu vou a Budapeste e já dou uma aumentadinha ali pela Croácia. Então eu consigo fazer um planejamento de útil agradável. Então eu tenho o compromisso de estar ali na clínica de estética, não tenho que estar ali, eu vou porque eu quero. Mas geralmente o descanso... Falcão, mas eu quero fazer evento, mas aqui eu vi sua programação, tá 10 dias que você está em casa. Eu falei, cara, isso é inegociável. Isso aqui eu vou ficar em casa, vou ficar tranquilo. São valores, né? Então eu consigo ter essa diversificação de unir o útil ao agradável, mas na minha programação de todo mês tem aqueles dias que eu vou ficar em casa. Pô, mas vai fazer nada? Não vou fazer nada. Vamos fazer um churrasco? Não, vou ficar em casa. Que é importantíssimo. Que é importantíssimo. Claro, Que é importantíssimo. O Investidor com Propósito tem uma abertura aqui que é direcionada para você que é empreendedor, é empreendedora, para você trazer e apresentar o seu negócio, o seu produto aqui para a gente. E hoje a gente recebe o Habib e a Bia da Sigimport para desmitificar qualquer situação do que diz respeito para quem quer trazer alguma coisa da China ou levar alguma coisa para a China, né? Isso Bia, mesmo. Habib, sejam bem-vindos, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada. É um prazer para nós vir de um pouquinho longe até aqui, aproveitar essa maratona, né, da China. Nós moramos hoje em Shenzhen, na China, fica ao sul da China, pertinho de Hong Kong, pertinho de Guangzhou. E aproveitamos aí que tem alguns feriados na China para vir para cá visitar alguns clientes, amigos e parceiros. Perfeito. Vamos falar um pouquinho desse negócio, Ok, né? eu falo Manda, um pouco Habib. português, tá? Meu nome é Habib, meu nome é Bishoy, mas é pessoal falar Habib porque é árabe nome, todos os países sabem Habib, tá? Eu sou egípcio, moro na China há 15 anos. Minha empresa trabalha com Brasil, com Estados Unidos, com Arábia Saudita. Agora mais trabalho com brasileiras porque Middle East, Oriente Médio. Oriente Médio tem muitos problemas agora. Negócio não bom. Estados Unidos, imposto todos os anos é muito, mas agora como Mas a brasileiras indústria é muito brasileira bom. tem crescido bastante as Sim. importações. So, agora fala inglês, tá? Ok. Thank you for having us. Muito obrigado, Orlando and Joe and você. It's a really pleasure to come here, and I will leave Bia to talk more about the company and the technology mission that we are aiming for. Agora em chinês? Ele fala chinês agora. Ele agradece a abertura de vocês em recebermos hoje. Eu sou a Beatriz, também estou na China há 9 anos, um pouquinho menos do que o Habib. E a nossa empresa está lá desde 2016. Então, a gente auxilia a ser os olhos do cliente brasileiro, americano e Oriente Médio também,
na China. Então, nosso papel é representar a empresa de vocês, estar ali operando desde gerenciamento dos pedidos, das exportações, controle de qualidade. Então, você compra algo e tem certeza de que está recebendo. Hoje, a gente atende bastante a indústria brasileira, então volumes para as indústrias, matéria-prima, maquinários, produto acabado também. Mas no ano passado a gente lançou a missão de inovação e tecnologia, que foi bem legal. Então a gente visitou a BYD, visitou a Alibaba, visitou Tencent, visitou várias empresas de robótica e gostaríamos de dividir um pouquinho mais com vocês, porque em maio a gente tem uma edição 2 dessa missão, onde a gente vai explorar um pouquinho mais Huawei, DJI. E o bacana da missão não é só você visitar a empresa, mas ter uma troca tanto de showroom, onde você conhece como foi o desenvolvimento, o crescimento dessas grandes empresas na China. Temos aí uma oportunidade também de sentar numa mesa corporativa, conhecer algum gerente de liderança de inovação, de novos negócios, e abrir um pouco o leque de expandir quais são os negócios que a gente hoje, como Brasil, pretende desenvolver na nossa empresa ou no nosso networking, junto com essas multinacionais. Você consegue passar um pouquinho para nós, mostrarmos como foi? Então, no ano passado, a gente visitou um pouquinho mais da BYD, teve a visita com eles, conseguiu conhecer não só a parte de P&D, a parte do showroom, mas também teve um test drive. Pode passar também. Vamos nas fotos. E durante essa missão, a gente conseguiu explorar vários aspectos, né? Tanto como eles trabalham com inovação, como eles treinam os funcionários, o que eles estão sempre tendo como pilares de inovação dentro dessas empresas e o investimento que a China hoje coloca nisso. Então, a gente consegue ver não só dentro das empresas, mas no dia a dia, morando na China. Então, hoje, um básico exemplo, a gente tem carro elétrico já fazem anos, os ônibus elétricos da cidade já são há mais de 15 anos. A gente tem, sei lá, até não lembro o número, mas a gente tem mais de 26 linhas de metrô. Então, é toda uma mobilidade, é todo um delivery feito em 15, 20 minutos de remédio, de comida. Os mercados da China são super, evoluídos. Hoje, se você quer ir no mercado, porque muita gente não vai mais, tem as gôndolas, e se você vê os próprios deliveries do Alibaba já passando pelo teto para ir direcionado para quem vai fazer o pick-up. Nós moramos no 53º andar, então são inúmeras as possibilidades aí de explorar e vivenciar a tecnologia na China e a inovação. Então, fica o convite para os empresários da região de Santa Catarina, Paraná e outras que desejam ir para a China. A gente está muito feliz em estar realizando. Não foi nada fácil realizar essa missão no ano passado, requer muito contato, até mesmo governamental dentro da China. E hoje, depois de tantos anos que a gente está lá, a gente realmente consegue explorar isso um pouquinho mais e poder entrar como um grupo brasileiro hoje, aprendendo o que essas empresas têm para dividir conosco. Maravilha, Luiz Sérgio, Orlandinho. Bacana, né? Eu estava vendo ali com vocês, então são duas oportunidades que eu vejo que a Sigimport poderia oferecer para todo mundo que está nos assistindo. Uma delas é essa missão, né? Quem quer conhecer a China, vivenciar como vivem ou como investem, ou até visitar grandes empresas, como foi o caso, mas também que vocês fazem essa parte de aproximação, às vezes, de uma indústria. A nossa cidade aqui é uma cidade muito forte industrial, né? E não tenho dúvida de que muitas empresas buscam tecnologia ou já têm parceiras, né? A própria WEG tem unidade lá na China, né? Mas tu pensar que muitas empresas têm essa proximidade, mas as pequenas, médias, que estão querendo se aproximar, isso mesmo. Aqui temos um canal, então, através de vocês, no sentido de, às vezes, buscar matéria-prima, buscar mão de obra, ou até um produto final pronto, vocês conduzem toda a parte até de trazer ela, né, Sim, um produto desde pra cá. a negociação, busca de fornecedores idôneos. 1 em cada 3 fornecedores não são idôneos na China hoje. Pois isso tem muito muitas lá, vezes cultura. você quer um produto e não consegue chegar na qualidade final, ou você quer desenvolver algo novo, ou não deu preço. Por que não dá preço? É uma negociação? É um imposto a mais? O que a gente consegue trabalhar? É uma quantidade maior para poder dar o preço? Então, tudo isso a gente vai estudando junto com o despachante para que a gente consiga fazer a negociação do cliente pequeno também e médio viável. Porque hoje é muito fácil para uma indústria falar, eu preciso de 10 containers, então ela consegue um preço
melhor, né? Ela tem o poder de negociação, mas a gente também pode lembrar que a gente não precisa para sempre continuar comprando de um distribuidor no Brasil, porque ele também importa. Então, às vezes você pode colocar a sua própria marca, desenvolver aí a sua marca no mercado, né? Com qualidade e com segurança, porque às vezes você procura formatos, né, de encontrar esses fornecedores, mas não garante segurança nesse processo. Então, ter uma equipe bilíngue que hoje consegue visitar as fábricas, auditar a mercadoria, auditar que, né, venha conforme você está realmente comprando, te traz mais segurança para todo esse processo de uma exportação, porque não é um processo barato. Com certeza. Muito legal, muito Bacana bacana. mesmo. Parabéns pela empresa de vocês, uma empresa com propósito. Obrigado. Muito legal. E para o pessoal que está vendo a gente, quiser entrar em contato com vocês... E que é a missão, né? E a missão China. Vai Isso ficar mesmo. abaixo o contato. Os empresários que quiserem ir nessa missão, tem vaga ainda? Tem vaga ainda. E se o pessoal vir aqui com o contato do investidor com propósito, tem uma condição especial aí? Isso mesmo. Um brinde especial para eles aí? Ó, Tem sim. Fica atento aí. Vale a pena acessar agora, hein? Ó. Tem sim, a gente está bem empolgado para fazer a missão. Esperamos, então, que os empresários da região possam também representar não só o Brasil, mas os nossos negócios, a gente fortalecer os nossos negócios aqui no Sul também e conseguir trazer esses investimentos com propósito, networking, inovação. São muitas ideias que a gente traz quando fala de China, quando observa também o dia a dia lá. Então, a gente está bem empolgado para conseguir trazer mais inovações nesse sentido. Muito legal. Espetacular, gente. Nosso muito obrigado. Thank you very much. Né? Por estar trazendo essas oportunidades e também demonstrando que o mercado ele está próximo, apesar da distância em termos físicos, ele está próximo porque tem pessoas que podem te auxiliar tanto na busca quanto na entrega de produtos no que diz respeito à China. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Bia. Nós que obrigado, agradecemos. Bia. Muito E obrigado, muito sucesso para vocês. Sucesso. Obrigada. Obrigado a todos. Xixi. 谢谢你们，谢谢你们，欢迎光临来中国。Bem-vindos à China. Obrigada, Maravilha. pessoal. Muito obrigado, aprendendo mais um pouco aqui com a gente no Investidor com Propósito. Hoje em dia a gente vê vamos colocar no ramo futsal, tá? Muita gente fala, o cara corre muito, o cara taticamente falando é excelente, mas a gente tem visto cada vez menos jogadores que dão um show. O dar o show, como o Falcão colocou, não é simplesmente ir lá para molestar o adversário, fazer uma graça. Não, porque faz parte daquele processo que você treinou, se preparou para isso. Né? Esse show é o que você tinha no momento para oferecer. E uma coisa que eu acompanho do Falcão já há muito tempo e que dá um brilho no olho quando a gente faz esses eventos onde ele aparece, é essa preocupação com quem está ali para te ver. São várias gerações, como a gente falou. É um momento em que você está unindo famílias, já que o Luiz colocou nesse assunto, que são o avô, é a avó, é o Várias pai, a gerações mãe, juntas. é o filho que não viu o Falcão jogar, mas que ele está usando o celular lá para tirar uma foto, E que é filmar uma 40% jogada. do público. É? 40% do público são crianças abaixo de 12 anos. Olha só, que Todos, não chegaram todos os meus eventos, as crianças abaixo de 12 anos, é 40% do público. O futsal, durante muito tempo, ele foi o formador de jogadores. Exato. Ronaldinho, Ronaldo. Isso ainda existe, Falcão? Existe. Só voltando ao que o Joey falou, que é muito importante, porque a gente coloca... Hoje o senhor de 70 anos que vai me ver jogar no evento, ele me acompanha desde que ele tem 45. O de 45, ele tem minha média de idade, eu tenho 48, eu fui para a seleção em 2090, o cara me acompanha desde que ele tem 18. O de 25, ele nasceu escutando o pai falar do Falcão e pegou parte. E o de 10, 12, a internet aproxima. Então, como o Diogo colocou, os meus eventos, você olha, tem todos os públicos possíveis. E a pessoa não está ali só acompanhando Muito o gratificante, você vê o neto. brilho A no pessoa olho, está ali cara. porque ele me conhece, ele está ali porque ele queria ver também. Cara, isso é muito legal. Isso é sem dúvida a maior conquista minha, assim, de colocar o público mais diversificado possível. E sobre ser revelador de jogador, até passando pelo que o Joey falou, colocou também, o futsal é o grande celeiro. Acho que um grande erro dos grandes clubes hoje do futebol é que já tratam o menino de 11 anos como realidade. Antigamente você tirava o menino do futsal dos grandes clubes com 14 anos, 15 anos. Então ele sugava o máximo que ele podia sugar do futsal e ia para o campo.
Hoje não, os moleques com 11 anos, não tá mais no futsal, vem pro campo. Quanto esse menino deixou de evoluir nesses 3, 4 anos que ele perde ali no futsal? E eu falo muito, teve até uma discussãozinha na rede social esses dias, que alguns da nova geração entenderam que eu estava criticando eles. E não é criticando a nova geração. O goleiro linha no futsal, na base, Foi polêmica essa. a minha geração não pegou goleiro linha na base. A gente tinha que resolver no drible. A gente tinha que resolver na cavar falta. O treinador tinha que pensar. A geração atual já pegou o goleiro linha na base. Então esse moleque com 13 anos estava perdendo o goleiro linha. O cara não tinha que resolver num drible. Eu descobri a diferença, por isso que a minha geração teve eu, Lenísio, Simi, Vander Carioca, Vinícius. A gente fala 30 jogadores que brigavam por uma artilharia. Hoje você vê a Liga Futsal, o artilheiro tem 15 gols, o ano que vem ele faz 8. Ele faz 3, você já não sabe quem que é. O Rodrigo, que está com 43 anos, que é fixo, é artilheiro de todos os campeonatos, que ainda é o resquício da minha geração. Então, acho que afastou muito o público. Então, hoje a gente está no país que é o futebol e todos os outros. Se todos os outros não tiver ídolo, por que a Sport TV, depois de 30 anos, parou de passar o futsal? Porque não dá mais audiência. Por que a Cazé TV pegou ano passado e esse ano já não passou? Hoje, não, Falcão, mas é melhor, não tem problema não passar na TV, porque passa no YouTube. Mas passa no YouTube, no YouTube da Liga Futsal, que é o nicho do futsal, que é a bolha do futsal. A Sport TV era uma bolha mais aberta. O Cazé TV era uma bolha mais aberta. Falei, gente, não é isso que eu estou falando. Eu posso pegar o meu canal e transmitir. Sim. Só que eu vou transmitir para um público específico. O meu público, quando eu jogava, no domingo de manhã na Globo, dava 23 pontos de audiência. Sim, 1% era da bolha do futsal. Só que a gente segurava um público do domingo de manhã. Como o Beat Soccer segurava com Jorginho, Júnior Negão, Benjamin, Neném, o próprio Júnior, Romário. Mas isso era muito por causa dos ídolos, né? Por causa dos Porque, ídolos. eu lembro que a gente falava, quem vai ser o futuro Falcão? E a gente vê isso em É, outros sempre esportes ficou também. essa, né? Ficou. A gente não vê mais aquela coisa tanto do futsal E não é quanto só no futebol. futsal, tá? É futsal, Exato. beat soccer e vôlei. Fala 5 jogadores de vôlei. Você vai falar Giba, Marcelo Negrão, Maurício, Tandy. Você vai falar aquela geração que é a minha geração. Fala 5 jogadores do beat soccer. Você vai falar Júnior Negão, Benjamin, Jorginho, Neném. Fala 5 do futsal, Falcão, Lenísio. Fala de hoje. Fala 1 do beat soccer. Não sabe. Mas a Fala gente não vê mais o 2 brilho. do vôlei. A gente não assistia o futsal, a gente assistia o show. Exatamente. É verdade. Então saía da bolha. Então isso não é só com o futsal. Aconteceu com o beat soccer, aconteceu com o vôlei. A gente brigava domingo de manhã. Esse domingo é beat soccer porque dá audiência. Domingo que vem é o futsal porque dá audiência. Hoje você não vê o espaço dos 3 esportes porque não tem ídolos. E isso é um grande problema. Por isso que o futsal hoje transmite na liga, no YouTube da Liga Futsal. Aí os caras querem discutir comigo lá. Mas está no YouTube, tá tudo bem. Tá, mas está no YouTube para o público do futsal. Cadê o público amplo? Perdeu. Por que não passa mais domingo de manhã na Globo? Porque não dá audiência. E eu até me atrevo a dizer, assim, também posso estar errado, mas eu vejo do futsal comparando até o próprio futebol, assim. A gente não tem mais aquele brilho de ver, putz, cara, eu quero ver o Falcão, eu quero ver o Ronaldinho Gaúcho, porque eu comemorava, não era o gol, cara, eu comemorava o drible dele, referência, a caneta dele, aquela coisa. Não, e é o que a gente fala Você do não vê Neymar mais. hoje. E o drible é um recurso, né? O Neymar, não é porque o Neymar é meu amigo, mas para nós aqui, vamos esquecer que eu sou amigo, nós somos torcedores do Brasil. Qual o tamanho de um jogo na Copa do Mundo com o Neymar e sem o Neymar? Se você falar assim, vou juntar os amigos para assistir o jogo aqui, o Neymar não tá, você vai chamar 20, vai vir 8. O Neymar tá, vai vir os 20. Porque é outra adrenalina. Alguma coisa pode acontecer cara. diferente. Qualquer coisa, porque é um personagem que você quer ver. Tem as fanfests de Copa do Mundo que o cara vende, quem é da festa, vou vender para 1.000 pessoas. Se o Neymar tiver, vai vender para 1.000. Se o Neymar não tiver, o cara fala, putz, cara, vou lá ver Brasil e Panamá, mas o Neymar não tá, vai 300. Mas exatamente. Até para o comercial do Brasil, o Neymar tem que estar. Até para a audiência da televisão, para vender patrocinador, o Neymar tem que estar. Se ele vai jogar, está no banco, será que ele vai entrar? Na expectativa. Devido às né? proporções, era eu no São Paulo, pô. Sim. Eu tava ali, o cara vai entrar, puta, não entrou, mas no próximo jogo ele vai entrar. O Neymar tem que estar, para a economia do Brasil ele tem que estar. É verdade. Olha o giro que vai ter com o Neymar e sem o Neymar, cara. A audiência vai dar 50 pontos, se não tiver vai dar 30. Porque aquela senhorinha de 80 anos que não entende nada de futebol, se o Neymar tiver, ela vai sentar para ver o Neymar. Se o Neymar não tiver, ela não vai sentar, cara. Exatamente. Isso é uma realidade. Então, pensando em todo o 360, o Neymar tem que estar.
E bem que tu falou, hoje se a gente perguntar tanto para um menino de 5 anos como para um senhor de 50, pô, diz aí 5 nomes aí da seleção de futsal. Ele vai pensar Falcão, Lenísio, ele não vai falar nenhum. Eu adoro futebol, eu não lembro, É. talvez eu lembraria do Rodrigo agora. Nem sei se está na seleção. Não, ainda, nem mas- dá na seleção. Aí, ó. Não, eu vou falar todo mundo do Jaraguá Futsal. Né? Porque você é do meio. Agora Exato. vamos ali num estádio, vamos ver ali Corinthians e Palmeiras lá no Allianz e vamos perguntar pro público da arquibancada, que estão ali, que são os fãs do esporte. Sabe que o Brasil foi campeão do mundo ano passado? Acho que foi, ganhou da Argentina. Fala 2 jogadores. É. Putz, não sei. Exato, velho. Exato. Esse é o O Gadeia, problema. o Gadeia jogou? Simplesmente esse é o problema. Exato. O Gadeia jogou? O Gadeia. Esse é o grande problema. Então, a gente falando do Neymar em si, é isso, cara. O Neymar tem que estar, cara. O Neymar é um produto que tem que estar. Ele tem que estar. Não importa. Pô, teve uma lesão na hora da convocação e não foi. Pô, que pena. Aí faz parte. Sim. Mas se ele tiver, cara, ali são 26 jogadores. Eles têm que ser um dos 26. É o comentário, Por o tudo. Romário falou outro dia, o Neymar com uma perna só é melhor do que... Não, e aí estão pegando a base do Neymar, jogando no time do Santos. Eu sou santista. O time do Santos é ruim. Não acompanha o raciocínio dele. Sim, sim. Agora, se você pegar o mesmo Neymar e colocar com o Rafinha, com o Vinícius Júnior, com os caras que são bons, ele vai dar a bola vai voltar. Então o rendimento dele vai aumentar. Pega esse Neymar e põe no time do Flamengo. Ele vai render muito mais, porque o time é melhor, o time é mais produzido, vai pôr no Palmeiras. O Santos está naquela coisa de tentar acertar o time, não está acertando, cara. Aí acaba atingindo ele. Agora, se você colocar ele com os bons bem preparados, ele vai render, pô. Isso é muito importante, que é o que tu Vai passou. render. Tu, quando ia para um time, tu sabia quem Claro. era o time que estava lá também. Quem que eu né? precisaria ali para fazer essa carregada? Luiz Sérgio, a hora de fazermos aquela pergunta tradicional do nosso O Investidor com Propósito para o craque Falcão. Falcão, a gente tem no final, para finalizar, a gente pede o que é investir com propósito para o nosso convidado. Cara, eu acho que é um resumão do que eu falei. Eu acho que é investir com segurança, saber aonde investir, minimizar risco, se juntar com pessoas que, se você vai fazer uma coisa que não é do seu ramo, mas o ideal é que você faça alguma coisa que você domine para você não depender dos outros. Mas eu acho que é o que a gente colocou aqui. Não é o quanto que você ganha, é o que você faz com o seu dinheiro e fazer isso com propósito. Né? Investidor com propósito não é grandes investimentos nem pequeno. É você investir independente, seja uma barraca na rua que é sua e que vai te dar um retorno, que você vai fazer bem feito, depois vai virar uma Kombi, depois vai virar uma loja. Isso é investir com propósito. Então, muita gente acha que investimento é falar de coisas grandes. Não ninguém começa grande. Pega a história do Luciano, pega a história do seu Vander, pega a história desses caras e se inspirem nesses caras. Então, o importante é você começar. Você vai vender uma bala no semáforo, amanhã você vai vender 10, daqui a pouco você vai estar com um negócio pendurado no pescoço, daqui a pouco você já tem uma barraquinha ali. E assim, cara, é você ter propósito independente do que você faz, independente do valor que você invista. Maravilha. Sensacional. Poxa vida, então faça a entrega aí do nosso presente. O nosso presente, a pro Sanford, craque, pro a empresa 12. do nosso amigo ali, Orlando. Boa. Falcão, Obrigado, quando quiser investir numa empresa de reciclagem, tá aí. Tá aí, ó. E o menino conhece bem, então ele já conhecimento, ele já tem. Vamos conversar. Falcão, Luiz Sérgio, Orlandinho, fechando aqui mais um episódio do Investidor com Propósito que você pode acompanhar nas nossas redes sociais. Então, aparecendo aqui para você. Falcão, mais uma vez, obrigado pela presença, Obrigado, por partilhar com a gente todo esse carinho, toda essa sua paixão Obrigado, em cara. externar tudo isso que você fez e o que o esporte te trouxe. Obrigado, Orlandinho. Obrigado, Joey. Obrigado, Nós que Luiz. agradecemos. Sempre bom estar aqui com vocês. Pô, ainda mais nessa cidade que eu amo, que eu adoro. E sempre que precisar, que eu estiver por aqui, pode contar comigo. Sempre é bom dividir essa experiência com vocês, que são pessoas que torcem por mim. Uma cidade que eu sou muito grato, né? Existe o Falcão antes de Jaraguá e depois de Jaraguá. E todas as entrevistas eu faço questão de falar que se eu tivesse que voltar no tempo, seria aqui. Muita gente pergunta, mas você jogou na Magnus, não tem comparação. Meu time número 1 é Jaraguá e sempre vai ser. Brigo ali na rede social ainda, estou sempre ali ativo, porque eu vou até o fim, porque foi uma cidade que me deu tudo, foi um time que me deu tudo, amizades como vocês também, então sou muito grato aí. Só uma vez que eu comprei um carro que cobraram mais caro, que foi do Zeca. Mentira. Mas foi muito legal participar com vocês aqui. Cara. Maravilha, nós vamos falar, né? Que o Zeca tá aqui nos bastidores, foi uma forma que ele encontrou de fazer brincadeira. O moleque é fera. Valeu, meu irmão. Obrigado, gente. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio e até a próxima.